Olá, tudo bem? Aqui Carlos Murdock, arquiteto urbanista, professor universitário e carioca. Hoje a gente está para falar aqui de um assunto que todo mundo fala muito e na verdade aqui no Brasil se faz relativamente pouco, que é saneamento básico, ou seja, manejo da água. É só para lembrar, o nosso corpo, eu e você, temos aproximadamente 70% de água na nossa composição, ou seja, somos quase que uma água que pensa. Naturalmente, a qualidade da água que a gente ingere, que a gente entra em contato, acaba sendo muito importante. A gente não tem dado muita atenção para isso, ou pelo menos não tem dado a atenção realmente que esse assunto merece. Vamos contar um pouquinho da história, ou localizar no tempo e no espaço de onde vem a água do Rio de Janeiro. A água do Rio de Janeiro vem essencialmente do Rio Paraíba do Sul, que na realidade abastece a região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Nós sabemos que São Paulo recentemente teve uma crise hídrica chamada estresse hídrico e quase ficou sem abastecimento. É uma situação que o Rio de Janeiro também está muito arriscado a receber. Ou seja, nós temos esse um problema de alimentação. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, podemos dizer que praticamente toda a água que nos alimenta provém do sistema Guandu. A estação de tratamento do Guandu foi desenvolvida, foi construída nos anos 60 pelo então governador Carlos Lacerda e foi bem dimensionada, tanto que ela atende de certa maneira até hoje, mas já está na hora da gente começar a repensar a maneira que a gente lida com a água, ou seja, se a gente vai começar a reciclar mais, a dispensar menos água, ou seja, toda uma política é necessária. As coisas mais importantes que a gente pode falar, retornando ao assunto do saneamento básico. Para lembrar, saneamento básico faz parte de um conjunto de elementos, né, que vão desde o modo como nós lidamos, manejamos a água potável, as águas pluviais, a limpeza urbana em si, resíduos sólidos, até o controle de pragas. O saneamento está mais conectado à saúde. Mas na nossa cabeça, normalmente ligamos saneamento básico igual ao esgoto. A gente sabe que é mais do que isso, mas vamos focar na questão do esgoto, né? Vamos tentar entender. No Rio de Janeiro a situação está boa? Não está boa. Aqui, oficialmente, mais ou menos metade da população aqui na cidade, ou seja, 3 milhões de pessoas, tem sua rede de água, sua rede de esgoto ligada a uma rede oficial. Ou seja, metade do Rio de Janeiro não tem seu esgoto tratado de modo nenhum. Isso significa o quê? Que a gente está jogando tudo na Baía de Guanabara, nas lagoas de Jacarepaguá, e depois a gente fica reclamando. Tentamos agora na Olimpíada fazer essa limpeza e absolutamente demos com os burros na água. Foi uma oportunidade perdida. Nível Brasil, de acordo aqui com o estudo Olho no PAC, revela que 114 projetos de saneamento foram apresentados para o PAC. Adivinha quantos foram efetuados? 7%. Exatamente. Aproximadamente 10 dos 114 foram efetuados. Essa é a maneira que a gente olha para o esgoto. Por que isso acontece? Não é uma obra que aparece muito. Normalmente os políticos não gostam de fazer. Tem umas coisas interessantes também. Sabia que a cada real ou a cada dólar que a gente investe em saneamento básico, a gente economiza 4 reais ou 4 dólares em saúde? Sabe por quê? Porque a gente passa a ter uma prevenção de doenças. As crianças não brincam no esgoto, não brincam no rio poluído, as pessoas se alimentam melhor, ou seja, se hidratam melhor. É uma atitude de saúde, gente. Não é uma questão de uma frescura para ter uma piscina, para cair no rio limpo. Não é só isso, não. É uma questão de sobrevivência, uma questão de vida ou morte. A água que você bebe, que você ingere e que você lida no dia a dia é a água que vai te hidratar e que vai formar o seu corpo. Lembrando, 70% de você é composto de água. Essencialmente, qual é o maior problema? Exatamente, poluição. Água poluída igual qualidade de vida de péssima qualidade, mortandade de peixes, mortandade dos animais de água doce, mortandade das crianças, mortalidade infantil, ou seja, não é uma coisa legal. Como é que a gente pode pensar em resolver esse problema? Primeira estratégia, talvez, seja nós entendermos que o nosso problema aqui no Rio de Janeiro é caso a caso, não tem uma coisa específica, ou seja, aonde nós temos a maior localização do problema de saneamento? Logicamente nas comunidades, nas regiões mais pobres, e cada uma delas tem uma particularidade topográfica. Então não dá para a gente pegar um sistema e adaptar para todas elas. Temos que entender, algumas comunidades em morro, outras são horizontais, algumas são mais densas, outras menos densas. Nós temos que entender
exatamente cada uma. Para isso precisamos também das universidades. Outra coisa importante é uma espécie de uma capacitação, uma campanha pública sobre o uso de água e certos cuidados que a gente tem que ter. Isso já houve no passado, mas está na hora da gente rever essa questão da educação, vamos chamar de educação aquática. Há muitos anos atrás, o brasileiro já aprendeu a usar cinto de segurança e eu tenho certeza que ele é capaz de ter mais respeito à água, mais respeito a essa questão. Outra coisa, antecipação. Quando as pessoas perguntam, antecipação, Murdoch? É antecipação, sim. Aqui no Brasil nós temos o seguinte vício. Nós falamos para a iniciativa privada, pode usar essa área aí, pode construir prédio em cima. E aí se constrói. O que acontece? Um tempo depois, a gente tenta passar a infraestrutura, tenta passar o metrô, tenta passar o esgoto. É exatamente o que aconteceu na Barra da Tijuca, que está muito mal servida em termos de esgoto. Não é à toa que quem mora lá, às vezes em apartamentos de alto luxo, fica sentindo aquele cheirinho de maresia clássico, para não falar outra coisa, né? E tem outra coisa, nós temos várias soluções naturais para resolver isso, para montar essas mini centrais de tratamento de efluentes. Nós podemos usar filtros biológicos, biodigestores, ou seja, temos um repertório e só falta vontade. A gente tem que resolver isso a partir de agora e temos que encarar isso como um problema de saúde pública. Rio 2040, um abraço, Carlos Murdoch.